Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, seja bem-vindo ao meu canal. Você que já é assinante, você que já se inscreveu, boas-vindas, obrigado por ter encaminhado essa mensagem, essa sugestão aqui para que a gente pudesse esclarecer sobre essa questão envolvendo roubo de celular e destravamento das proteções de segurança e também passar algumas informações ainda que básicas sobre como descobrir se os meus dados vazaram ou estão dando sopa na internet, o que nós sabemos pode servir de insumo para o criminoso digital. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva em algum local, aqui tem o botão inscrever e assim você me ajuda a produzir esse conteúdo específico sobre computação forense, segurança e direito digital semanalmente. Você é avisado toda vez que eu publico um vídeo aqui com conteúdos que são relevantes não só para o seu negócio, para a sua carreira ou até mesmo para a sua proteção pessoal. E essa semana todos ficaram horrorizados, né? Todos ficaram extremamente em dúvidas em relação a uma matéria que foi publicada na Folha inicialmente e posteriormente que ela foi publicada na Folha, isso foi reverberado também no Folha Press. Eu trago aqui do Yahoo essa informação de que consigo desbloquear todos os modelos de iPhone, diz, abre aspas, criminoso que invade contas bancárias. E essa matéria ela narra uma investigação que vem sendo feita pela Polícia de São Paulo em relação a um grupo especializado em desbloquear aplicativos, desbloquear as travas, a biometria de equipamentos celulares, e essa pessoa que foi investigada, inclusive, disse que conseguia desbloquear todos os modelos de iPhone do 5 ao 11. Essa foi a notícia. Muito bem, os policiais estão empenhados, a matéria é muito interessante, porque existe aí todo um empenho da equipe policial de entender como se dá esses destravamentos. Ao que parece, na região da Santa Efigênia existem pessoas que são especializadas nesse tipo de atuação. Isso vem gerando uma série de controvérsias. A própria Apple não quis se manifestar a respeito em relação à segurança dos seus mecanismos de autenticação para desbloqueio do celular. Por outro lado, nesse caso específico, a matéria deixa muito clara que, ao que parece, não existia nenhum esquema de desbloqueio de iPhone, especificamente nesse caso que foi investigado brilhantemente aí pela equipe do DEIC. Mas, para conseguir o desbloqueio dos aparelhos, ele retirava o chip do aparelho furtado, inseria em outro aparelho desbloqueado. E, na sequência, algo que nós já sabemos que é feito, né? Ou seja, passava a fazer pesquisas nas redes sociais, especialmente Facebook e Instagram, para saber qual conta estava vinculada àquele número de linha. Na sequência, passava a procurar o endereço de e-mail que a vítima utilizava para fazer backup do conteúdo do aparelho, especialmente em nuvens de iCloud, Google Drive, procurando primeiro pelas extensões @gmail, ok? E ao baixar informações da nuvem no novo aparelho, ele procuraria ali informações ligadas à palavra da senha ou outras senhas e, segundo ele, normalmente obteria resultado, acesso a esses números e dados de contas bancárias. E ao obter essa informação, imediatamente devolvia o chip e o telefone celular da vítima e, com as senhas em mãos, repassa o aparelho para membros que são especializados em acessar as contas e fazer transferências. Ou seja, pessoal, embora a polícia esteja investigando essas supostas denúncias de que os mecanismos de autenticação e desbloqueio não são tão efetivos como os fabricantes efetivamente garantem, né? Então, a partir do momento em que eu não tenho uma senha de chip, mas só uma biometria, será que ela é suficiente? Será que essa trava é suficiente para que não se tenha acesso ao conteúdo do aparelho? O que ficou demonstrado nessa matéria da Folha é que a abordagem não se trata de uma quebra, de um desbloqueio do aparelho, mas rapidamente o criminoso retira o plástico, monta esse plástico em um novo equipamento celular e, a partir daí, olha, ele tem um autenticador, o número está funcional. Se a vítima efetivamente não tomou medidas para bloquear aquele plástico, bloquear aquele chip, ele tem um número funcional que nós sabemos serve para tudo, além de simplesmente fazer comunicação. Dentre as utilidades está receber SMS ou códigos de confirmação para um reset de senhas, por exemplo. E aí o criminoso, ele utiliza essa técnica e conjetura ela com uma, abre aspas, investigação, onde ele vai vasculhar, fazer um footprinting de informações
descobrindo, por exemplo, no Google qual é o e-mail daquela pessoa, descobrindo se existem números de telefone, se ela utilizava um Google Drive, ou seja, existem uma série de informações, pedaços de informação e dados pessoais que normalmente nós deixamos de lado e que podem ser utilizadas para que ele pudesse adivinhar, por exemplo, qual era o e-mail utilizado e tentar forçar um reset desse e-mail. E a partir do reset desse e-mail, identificar quais outros serviços estão cadastrados naquele e-mail, um aplicativo de finanças, um aplicativo de banca, de bancos, de instituições financeiras, e a partir daí também ir tomando conta e escalonando os privilégios até que ele conseguisse fazer os saques indevidos e as transferências. Tudo muito bem organizado segundo a matéria. E isso chama atenção para quê? O descuido com dados pessoais. É muito importante que nós saibamos a importância de proteger os dados pessoais. Muitas vezes nós protegemos, mas as empresas, os controladores, aqueles que têm nossos dados, acabam negligenciando e expondo. E hoje o criminoso ele tem um manancial de migalhas de informação que, quando reunidas, podem ensejar uma série de informações a nosso respeito, inclusive permitindo que ele falseie a nossa identidade. A exemplo, a gente vê hoje os inúmeros golpes que nós estamos tendo em relação às clonagens de chip. Essas clonagens de chip, o chip swap, o cancelamento do chip, onde o criminoso solicita, por exemplo, queima do chip, não está funcionando, só é possível graças a dados pessoais que ele obteve acesso. Muitas vezes ele consegue isso nos bancos clandestinos e existem inúmeros bancos de dados clandestinos que conseguem associar um telefone ao nome, um CPF ao endereço. Isso ainda existe, está disponível, muitos deles hospedando inclusive no exterior para não serem identificados. Por outro lado, muitas vezes ele não tem tanto esforço, ele simplesmente vai buscar essas informações em redes sociais, como o próprio indiciado coloca, em Facebook, até mesmo o próprio Google pode revelar informações se eu passar algumas queries de buscas avançadas, ok? Então, muito atento com os seus dados pessoais, eu não pretendo encerrar aqui essa série de vídeos em relação à segurança digital, mas eu quero passar aqui algumas aplicações, não vou exaurir, não são todas, mas são aplicações importantes que você tem em mente para saber se os seus dados pessoais efetivamente vazaram ou não. É isso que eu quero trazer para você aqui, algumas informações. O primeiro lugar que você pode pesquisar para os seus dados pessoais é o próprio buscador, né? Então, hoje, muitas pessoas negligenciam com informações lá que estão num currículo, que estão num processo seletivo, que estão lá numa folha de pagamento, num processo judicial e que acaba sendo indexado, e a partir dessa indexação esse conteúdo está lá disponível para quem queira usar, inclusive para más finalidades. Essa dica aqui é muito interessante. No pesquisa avançada do Google, você tem uma série de parâmetros que você pode utilizar para fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu poderia buscar o meu nome, se meu nome está contido aqui em arquivos de extensão PDF, mas eu poderia pesquisar contendo algumas palavras ou nenhuma das palavras, contendo a região, contendo um site, contendo aqui qualquer outra informação, direitos de uso, dentre outras possibilidades que é possível. Imagine que o Google vai analisar os PDFs e verificar se um dado pessoal meu está previsto dentro daqueles PDFs. Vamos fazer aqui a pesquisa e olha lá, ele encontrou uma série de arquivos todos. Percebam que eu posso passar isso também via comando, né? Ou seja, file type PDF. Ele passou uma série de arquivos PDFs que contém um dado pessoal, no caso aqui o meu nome. Porém, nós poderíamos ter aqui um CPF, nós poderíamos ter aqui um RG, nós poderíamos ter um endereço, um telefone. Muitas vezes nós acabamos colocando isso de forma ingênua, não sabemos que isso pode ser garimpado, utilizado, minerado. Imagine aquele criminoso que tem acesso ao seu chip, ele está buscando informações agora para tentar localizar mais dados para que ele possa fazer a fraude financeira, rapar suas contas bancárias. É aqui que ele vai fazer as primeiras pesquisas. Então é muito importante ficar atento, né? Se você coloca o seu nome, por exemplo, no buscador, já aparece documentação, telefone, endereço. Essas informações, elas não são de bom tom que elas permaneçam no ar. E principalmente quando o Google apresentar aqueles indexadores que nós sabemos que fazem dossiês sobre a pessoa, essa informação hoje facilita muito golpes e fraudes digitais. Uma outra estratégia que eu quero passar para você, então, a primeira estratégia é isso, né? Uma pesquisa no seu próprio nome no Google, né? Ou seja, você pode ter informações ali que você se surpreende, inclusive dados pessoais, e você pode sim ingressar com processos de remoção, solicitar para quem está hospedando uma pseudonimização, enfim, ou a remoção se não faz mais sentido manter. Outro ponto muito interessante que é legal a gente colocar é esse site aqui, o Have Been Owned, né? Que também permite que você coloque, por exemplo,
o seu e-mail aqui, o seu telefone, para verificar se ele consta de alguma base de dados vazadas, né? Ou seja, que já em algum momento isso vazou na rede, isso foi vazado na internet. Um outro ponto bem interessante, uma outra aplicação bem interessante é o passprotect.io. O que é o passprotect.io? Né? Ele é um plugin, né, de navegador que ele descobre em tempo real se as suas senhas elas estão expostas em alguma vulnerabilidade. Então, você recebe notificações em tempo real. Também é bem recomendado e ele tem para Chrome. Então, você consegue utilizar ele no Chrome, instala esse plugin e ele te dá essa facilidade de consultar aí uma série, milhares de data breaches e verificar efetivamente se a sua senha, se dados pessoais efetivamente foram vazados ou não. Também indico para vocês aqui o Pass Protect, porque é uma excelente ferramenta. Outra ferramenta interessante que eu acho legal a gente citar aqui é o Firefox Monitor. Olha lá que interessante, né? Para quem utiliza o Firefox, olha lá, você pode também colocar aqui o seu e-mail, ou mesmo não utilizando o Firefox, né? Colocar o seu e-mail e ele vai verificar se existem vazamentos, né? E sempre atualizado. O último vazamento adicionado aqui é do RayChat 4 de julho de 2021. Então, você tem uma série de informações aqui no Firefox Monitor que permite que você visualize se os seus dados pessoais vazados. Tem mais sites? Tem mais sites. Quero trazer mais dois aqui que são fundamentais. Imagine que alguém utiliza os seus dados pessoais para efetivamente criar um chip. Então, criou um chip, cadastrou uma conta e vai usar esses dados pessoais para fraudes, para golpes e assim por diante. Um site bem interessante é o Cadastro Pré. Com base no Cadastro Pré, você tem uma opçãozinha aqui de consulta. Você vai digitar o seu CPF e, a partir do seu CPF, ele vai te indicar as operadoras em que existe eventual chip ativado. Então, imagine que alguém minerou suas informações, conseguiu ter dados suficientes e conseguiu criar um chip no seu nome. Tudo que ele fizer no seu nome, eventualmente fazendo-se uma quebra de sigilo, vai responsabilizar, infelizmente, você, que muitas vezes desconhece. Então, os criminosos criam contas em nomes de laranja. Por isso que o Cadastro Pré é uma ferramenta bem interessante para descobrir se esse tipo de dado está sendo utilizado indevidamente na ativação de chips. E, por fim, um site muito interessante que a gente vem indicando sempre aqui, sobretudo agora com os crimes financeiros. Nós sabemos aí que existem uma série de usos indevidos de dados pessoais para fins financeiros, ou seja, invasão de aplicativos bancários, pagamentos indevidos, golpes do Pix. Em algum local aqui no canal você já deve ter se deparado com esses vídeos nossos ligados a golpe de Pix. E é muito importante saber se seus dados estão sendo utilizados indevidamente por laranjas, né? Quanto vale saber isso com antecedência, até para que você evite uma responsabilização futura diante de uma utilização indevida desses dados pessoais. Este site é fundamental. Esse site é o Registrato. Você consulta gratuitamente informações de chaves Pix, empréstimos e financiamentos, contas em bancos e outros. Ou seja, a partir do momento que você se cadastrar, você vai conseguir verificar contas, empréstimos, financiamentos, chaves criadas, e se você identificar algo ali que não procede, que você desconhece, é fundamental que você haja rapidamente para evitar qualquer tipo de problema, porque alguém pode ter utilizado seus dados pessoais para essa finalidade. E para fechar, existe um serviço pago, caso alguém tenha interesse, que também a gente pode citar aqui, que é o serviço do Serasa. O Serasa ele tem um serviço chamado Serasa Premium, cuide do seu CPF e CNPJ. Então, eles têm planos aqui de até R$19,90 por mês e a ideia é evitar fraudes com seus dados pessoais. Então, você assina e o Serasa ele vai o quê? Rastrear o seu CPF, você vai ser alertado sobre dívidas, negativações, protestos e ações judiciais no seu nome. Ou seja, pessoal, em síntese, nós passamos aqui uma série de ferramentas para que você consiga proteger seus dados. Logicamente que não são todas, logicamente que também não vai te proteger 100%, não existe 100% de segurança. Muitas vezes esses dados pessoais são comercializados em deep web, em locais não acessíveis,
não encontráveis nessas pesquisas. Isso fica muito difícil, a gente só descobre quando há utilização ou quando algum vazamento ocorre. Porém, vazamentos mais simples e utilizações indevidas desses dados nós conseguimos controlar, monitorar, seja com pesquisas, seja utilizando um serviço e principalmente consultando contas bancárias e eventualmente chips telefônicos hoje ativados com o nosso nome. Nós sabemos que os criminosos eles utilizam essas informações. E eu passei também alguns sites em que você consegue, a partir do seu e-mail ou do seu telefone, verificar se ele integra alguma base de vazamento. E a partir do momento em que você identificou, é imediato, é primordial você tomar medidas. Trocas de senha, trocas das senhas de recuperação, ativação, autenticação duplo fator, ative a privacidade disponibilizada por esses aplicativos. Assim a gente reduz, não elimina, mas reduz em muito as chances de sermos vítimas de golpes, fraudes e crimes que utilizam nossos dados pessoais como insumo. Ok? Deixe seu comentário, espero que isso tenha feito sentido para você e se inscreva, assim você me ajuda a produzir esse conteúdo gratuito. Compartilhe também, mais pessoas podem querer saber desse conteúdo, podem estar passando por problemas de terem dados pessoais publicados que a qualquer momento podem ser utilizados, e assim nós colaboramos para que mais pessoas se protejam, aumentem a sua consciência de segurança e evitem, logicamente, serem vítimas desse tipo de golpe envolvendo dados pessoais que têm crescido, sobretudo neste momento em que nós estamos enfrentando. Um abraço e até a próxima.